Aperte o cinto de segurança que a nossa viagem com o Ubercast começa agora, mostrando como a tecnologia e a diversidade compartilham a rota para a segurança. Olá, eu sou a Letícia Vidica, uma navegadora incansável, sempre à procura de caminhos que me levem por territórios de compreensão e empatia. E neste videocast promovido pela Uber, sou eu quem está no comando do volante para guiar os nossos diálogos. Eu sou uma mulher negra, cis, meu pronome é ela, dela, estou vestida com uma roupa verde, uma blusa e uma calça verde, sentada em uma mesa triangular de cor preta. A gente está em um ambiente minimalista, iluminado por tubos de LED coloridos, com microfones posicionados à frente das nossas bocas. E aqui comigo tá a Natália, que trabalha como gerente de comunicação para segurança e de parcerias para o enfrentamento à violência contra a mulher na Uber. Natália, seja bem-vinda e, por favor, faça sua autodescrição. Muito obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher branca, cis, tô com o cabelo castanho preso, uso óculos, tô com um batom vermelho hoje aqui também e uma camisa social branca de manga comprida. Muito animada para esse papo de hoje. Vai ser muito bom, não tenho dúvidas. E para completar a mesa, a gente tem aqui o Thiago, que é gerente de marketing para assuntos de segurança na Uber. Seja muito bem-vindo, Thiago. E manda bala aí na sua autodescrição para mim, por favor. Obrigado pelo convite, prazer, eu sou o Thiago, eu sou um homem negro, cis, uso barba, tô com meus cabelos trançados até a altura do ombro, mais ou menos. Tô usando uma camiseta branca e uma camisa por cima meio bege, quadriculada. Bem-vindo ao nosso videocast. Obrigado, tô animado. E para fechar aqui nossa trinca de convidados incríveis, a gente tem aqui também a Isabela Del Monde, que é advogada, coordenadora da parceria Uber e Me Too Brasil. Seja muito bem-vinda, Isabela. Por favor, faça sua autodescrição. Muito obrigada, Letícia. Bom, eu sou uma mulher branca, cis, que tá com uma camisa azul, com um colar dourado de correntes, tenho um batom vermelho e o cabelo cacheado, castanho claro, preso aqui por grampos. Sejam os três muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje, que a gente vai falar de uma jornada que é vital e é urgente, né? Porque vamos tratar da violência contra a mulher, que é uma realidade que precisa de ação e de muita atenção contínua. Nós, mulheres, somos muito impactadas por essa violência no nosso cotidiano e em todos os nossos deslocamentos de todo dia. A gente já sente medo e o tempo todo a gente escuta histórias e relatos, principalmente agora nas redes sociais, que aumentam ainda mais essa sensação de medo ou insegurança que acompanha a gente a vida toda, desde que somos meninas. E hoje, vamos discutir os desafios, as ações preventivas e as medidas de suporte que podem e devem ser fortalecidas em nossa sociedade. E, claro, na plataforma da Uber, que se compromete em proporcionar um ambiente seguro e respeitoso para todas. Bom repetir, para todas as mulheres. Bora pra conversa? Vamos nessa? Bora. Vamos nessa. Para começar, Isabela, a violência contra a mulher é um problema estrutural no Brasil, a gente sabe, né? Um país que tem tantos desafios de segurança. Queria que você compartilhasse um pouco de alguns dados aqui para a gente começar a conversa que ajudam a gente a evidenciar essa triste realidade, infelizmente. Claro, Letícia. Bom, a gente tem anualmente, né, pesquisas que revelam pra gente um problema que é histórico. Não é um problema só de Brasil, mas o Brasil, por exemplo, ocupa há muito tempo um lugar muito vergonhoso no ranking da OMS, que é o 5º país que mais mata mulheres por serem mulheres, né? O feminicídio. Então esse é um dado que nos acompanha tristemente há muito tempo e só fez crescer. A gente passou realmente por um momento muito grave, que foi a pandemia, e a gente viu um incremento, infelizmente, dos índices de violência contra a mulher. Para a gente pensar um pouco na nossa conversa aqui, fazendo um enquadramento, porque, infelizmente, a violência acompanha a mulher dentro de casa, mas também nos acompanha no trabalho, na saúde, nas escolas, em igrejas. Então, todos os espaços são permeados por isso, porque é uma estrutura de discriminação, né? A misoginia e o machismo. Mas para a gente fazer um recorte para nossa conversa, acho que vale a pena a gente pensar nos dados de assédio
né, importunação sexual, isso que acontece mais no ambiente externo, né? Então, para a gente ter uma ideia, uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Visível e Invisível, que é focada em violência baseada no gênero, que saiu agora em março de 2023, revelou pra gente que 47% das mulheres brasileiras, a gente tá falando mais ou menos de 30 milhões de mulheres, já sofreram assédio. É muita gente, né? Se a gente para pra pensar, na é rua, muita gente. E se deslocando, né, pro seu dia a dia de trabalho, né? Então, acho que esse é um dado que a gente pode ter, que é muito contundente, que eu acho que vale a pena a gente destacar, porque diz que a gente vai ter essa nossa conversa, vai pra cá, então acho que esse é um dado relevante. Mas a gente teve, infelizmente, aumento. Por exemplo, o estado de São Paulo, em 2023, passou a ser o estado brasileiro com o maior número de feminicídios. Embora seja o estado mais populoso do Brasil, a gente tem índices que extrapolam essa proporção. Então, a gente pode, infelizmente, a violência contra meninas e contra as mulheres, como você já destacou, faz parte da nossa vida. E eu acho que um grande trabalho que a gente tem feito é de desnaturalizar essa ideia de que a violência é natural, de que ela vai acontecer porque ela acontece, né? E é um processo, né? Porque cada vez mais os números crescem, infelizmente, mas também, por um outro lado, tem a ver com um pouco mais da consciência que nós mulheres, homens também, toda a sociedade tem sobre o que é assédio, né? Como denunciar, e que isso não é uma brincadeira, então é importante a gente trazer. Inclusive, no episódio anterior, a gente conversou com a Samira, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e a gente viu que esse cenário de tantos dados, né, de violência, de insegurança, assédio, isso acaba impactando também na operação da Uber, né, Natália? E como é que a gente lida com esse contexto? Porque o que acontece na rua também interfere também se reflete contexto, na plataforma. Né? Não, exatamente. Assim, segurança é um tema prioritário para a empresa justamente por isso, né? Porque a nossa é uma empresa de tecnologia, mas as viagens que a gente intermedia, né, que a gente possibilita, elas acontecem na rua, né? São 30 milhões de brasileiros e brasileiras usando o nosso aplicativo. Então, os desafios que a sociedade enfrenta também se refletem na nossa plataforma e a gente precisa lidar com eles. Acho que segurança talvez seja o maior deles, inclusive. E aí, enquanto empresa de tecnologia, a gente tem essa visão, né? Precisa ser muito escalável. O aplicativo da Uber está no Brasil inteiro, então os recursos de segurança que funcionam aqui em São Paulo têm que funcionar em Vitória da Conquista, minha cidade, lá na Bahia, tem que funcionar no Sul, tem que funcionar em Minas da mesma forma. Então, essa é a nossa visão central para a segurança, né? Recursos que possibilitam essa escalabilidade. Mas, quando a gente fala de segurança, a gente sabe que isso acaba impactando mais as populações mais vulneráveis. Né? Então, a população negra, a comunidade LGBTQIA+, as pessoas com deficiência. Eu sei que a gente vai ter muitos episódios ainda para falar de todas essas questões. É um desafio, é um cenário super complexo. E aí, a gente entendeu que é preciso ir além do que é possível fazer no aplicativo, né? Além dessas ferramentas de segurança. E a gente foi buscar quem entende do assunto, né? Os especialistas, as organizações que trabalham nesse enfrentamento. E aí, isso que está materializado, né, num compromisso que a Uber tem desde 2018, de proativamente enfrentar a violência contra a mulher, né? Então, a gente tem vários projetos que se encaminham para isso. 2018, vale dizer, foi uma virada de chave também para a Uber, né? Foi o ano que o nosso CEO atual assumiu, né, o Dara, e estabeleceu realmente segurança como uma prioridade em todos os aspectos do aplicativo. Então, hoje a gente tem esse compromisso materializado em várias parcerias. Não, e é muito bom a gente ouvir isso, porque no fim do dia, né, no fim de uma corrida, todo mundo quer chegar em segurança. Sim. Seja motorista, parceiro, seja usuários. Então, é muito importante saber que essa segurança está sendo vista, né, por vocês. Com certeza. Né? E como é que esse compromisso está conectado, né? Uber, Me Too Brasil, como é essa parceria de vocês? Eu tenho a honra de acompanhar a Uber desde 2018, quando a Uber lançou o compromisso. Quando tudo era mato ainda. Quando saiu o compromisso da Uber com as brasileiras, eu tenho essa tela printada até hoje, assim, do site, como foi. A gente já começou, quando eu digo a gente, né, é uma parceria, a gente nunca faz nada sozinha. Então, a gente começou pela Rede Feminista de Juristas, uma articulação que eu fundei em 2016 junto com outras várias, né, cofundei com outras várias juristas do Brasil. A gente começou a atuar com a Uber, trabalhando justamente na formação dos agentes que fazem as tratativas, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que a gente vai falar sobre reporte ainda, mas não vale reportar, vai cair numa máquina, ninguém vai cuidar de mim. Um monte de robô ali atrás. Não tem ninguém para resolver. E não é nada disso, né? A equipe é uma equipe fantástica. Então a gente começou o trabalho com a Uber, fazendo o treinamento dessa equipe e trabalhando na criação de respostas para esses incidentes mesmo, para o contexto de Brasil.
Brasil. Acho que é uma coisa que vale destacar, né? É uma companhia mundial, mas que tem uma preocupação de entender o contexto de cada território em que atua. Né? O que funciona melhor no Brasil não é necessariamente que vai funcionar melhor na Califórnia, vai funcionar melhor no Japão. É porque a realidade dos dados mesmo que a gente trouxe é uma realidade no Brasil, outra realidade nos Estados Unidos e em outros países, né? Pois é. Essa parceria foi se fortalecendo, ela migra para o Me Too Brasil justamente pela natureza do Me Too, né? A primeira organização do Brasil focada exclusivamente em enfrentamento à violência sexual e acolhimento de vítimas. E faz 2 anos que a gente criou, em parceria com a Uber, um canal exclusivo de atendimento psicológico do Me Too Brasil para pessoas que passam por qualquer tipo de incidente, né, em viagens que são intermediadas pela plataforma. Como funciona esse canal? Esse funciona canal da seguinte maneira. Antes de tudo, qualquer tipo de incidente tem que ser reportado pelo aplicativo, né? Todo o aplicativo vai ter lá. Tive um problema com essa viagem, segue ali o fluxo. Acho que a Nath pode até contar melhor o fluxo ali. Quando a pessoa faz o reporte, ela vai ser atendida e ao final do atendimento, da tratativa que a Uber dá, todo mundo recebe um código. Um código para acessar o canal da Uber e Me Too, o canal de atendimento psicológico. Basta ativar esse código no link, que também é encaminhado por e-mail, e aí você vai ter direito a 4 horas de atendimento psicológico gratuito, que você pode usar por até 6 meses. E aí você pode escolher, inclusive, qual é o melhor horário para você ser atendido ou atendida ou atendide pela pessoa psicóloga que você escolher. Pode escolher o gênero da pessoa psicóloga também que vai te atender. E essa é uma forma de apoiar, de garantir que as pessoas possam passar por uma situação traumática de uma forma mais amigável, mais acolhedora, que aquilo não signifique um corte na vida dela, mas é algo que a gente possa ajudar as pessoas a irem para o dia seguinte. A gente percebeu essa demanda vinda dos agentes. Eles falavam, a gente quer fazer mais. O que mais a gente pode fazer? O que mais a gente pode fazer para ajudar quem passou por uma situação ou desagradável, ou de violência, ou outras vezes criminosa, né? Dentro ali naquela circunstância. E funciona assim, tem sido um sucesso. São 2 anos desse produto, né? Desse canal. E a gente já atendeu várias e várias pessoas que encontram, né, numa empresa um grau a mais de responsabilidade. Nossa, muito interessante saber disso. Inclusive, você que está assistindo, ouvindo a gente, informação importantíssima, porque esse atendimento psicológico, ele é muito importante. Tem gente que não sabe onde buscar, então agora você aí já sabe aonde procurar. Eu acho que vale até a gente destacar, quando a gente vê a pesquisa, por exemplo, da Visível e Invisível, 73% das mulheres acreditam que para se recuperarem de uma violência, precisam ter atendimento psicológico. É bom saber porque faz toda a diferença. A gente precisa de um atendimento psicológico, principalmente quando a gente está falando de questões, né, ligadas a assédio, a violência contra a mulher. É preciso um apoio. Muito legal ver que a Me Too Brasil é uma parceira importante da Uber, tá nesse compromisso, né, que a Uber tem também com segurança. Mas, Natália, eu queria saber, contasse um pouco mais, quais são os outros compromissos que podem impactar, né, na minha experiência enquanto usuária e de outras mulheres que usam o app, porque é importante que a gente saiba disso. A gente às vezes vem com, né, artimanhas sociais que são criadas de se defender, mas é bom saber que a Uber já está olhando para isso e que a gente pode contar com outros compromissos. Sim, com certeza. Esse compromisso, né, eu sempre gosto de explicar ele dividido em 3 partes, que eu acho que fica mais fácil visualizar, né? Então, a gente tem projetos que são voltados para a sociedade, né, para as mulheres brasileiras como um todo. Inclusive, a pesquisa Visível e Invisível é um desses projetos, né? A Uber apoiou a realização dessa pesquisa aí junto com o fórum. E aí, a gente tem projetos voltados para a comunidade, e aí é muito olhando para a plataforma, né, para as motoristas e para as usuárias. E tem um outro pilar mais interno para as funcionárias, né, para quem trabalha no escritório, para quem trabalha no centro de atendimento ao suporte, no centro de atendimento do motorista, por exemplo. Então, porque é isso, né? Como a gente entende que esses problemas que impactam a sociedade se refletem na plataforma, a gente também precisa tentar fazer a diferença na sociedade como um todo. Né? Então, esse primeiro pilar é muito focado nisso, né? A gente tem essa parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? A Samira estava aqui no episódio passado, que vai desde apoiar os encontros nacionais, que são também momentos importantes, né? De troca, de aprendizado. Segurança é uma responsabilidade compartilhada, né? É importante ressaltar isso também. Então, a gente precisa do poder público, da polícia, da academia, de todo mundo. Tem também um projeto muito legal nessa frente, que é com o Instituto Avon. Sim. Então, a gente, junto com eles, criou aí um chatbot, né? A gente apoiou a criação desse chatbot, que é a Ângela. Foi até no contexto da pandemia, né? Que a Isa comentou, a gente viu crescer esses índices de violência doméstica. É a Ângela?
A Ângela, você aciona por WhatsApp, né? Você manda um oi para esse telefone por WhatsApp. Ela vai te fazer algumas perguntas para entender ali o grau de urgência da situação e oferecer ajuda. Então, inclusive, pode ser um código promocional do aplicativo da Uber, né? Para a pessoa se deslocar com independência para uma delegacia, para um hospital, para um local seguro. Começou no contexto da pandemia, mas está ativa ainda, inclusive, porque a gente vê a necessidade de ter essa forma silenciosa das mulheres pedirem ajuda, né? Sim. No WhatsApp, você não precisa necessariamente falar nada. Na pandemia, muitas vezes, as mulheres estavam isoladas com seus próprios agressores em casa. Então, foi uma solução aí que juntou as duas coisas, né? Esse projeto. Acho que vale uma pausa aqui Sim. sobre a Ângela, que é esse serviço muito legal que pode ajudar uma mulher que esteja sofrendo como vítima de violência ou alguém que tenha informação de uma mulher que esteja precisando dessa ajuda. A gente está deixando aqui embaixo o número da Ângela, que é o DDD 11 94494 2415, não é, Natália? E a DDD 11 mais atende o Brasil inteiro. DDD 11 atende o Brasil inteiro. Não, e aí só para complementar, outra pesquisa que a gente gosta muito de citar, né, outra parceria, é com o Instituto Patrícia Galvão. Né, uma organização voltada justamente para fomentar esse debate sobre violência contra a mulher, né, na mídia e em outros espaços. E a gente fez algumas pesquisas já para falar justamente sobre o impacto que a segurança tem no deslocamento das mulheres, né? Isso que a gente comentou no começo. E aí a gente viu dados, por exemplo, que 97% das mulheres disseram já terem sido assediadas durante seus deslocamentos. Nossa, é muita coisa. É muita gente, assim. Eu sempre comento que talvez as outras 3% não tenham percebido ou não tenham entendido a pergunta, porque a gente sabe o quanto isso é presente, né, no nosso dia a dia, nas ruas, no ponto de ônibus, no transporte público e, infelizmente, no transporte por aplicativo também. Sim. Né? Então, essa é muito à frente sociedade, mas aí a gente vem pra frente comunidade, né, que são os projetos voltados para a plataforma, que essas organizações também têm uma relação direta, né, porque é muito ligado para prevenção e suporte disso, né? Então, a gente tem muitas ferramentas. Não sei se você quer me complementar, porque são muitas coisas. É importante pra gente ter parcerias com esses especialistas e consultores externos que vão trazer pra gente o entendimento de necessidades específicas de grupos que são vulnerabilizados dentro da plataforma. E essa troca é muito rica porque traz insight pra gente, insight e inspiração, né? Pra gente revisar processos internos, revisar funcionalidades, inclusive, ou até criar novas funcionalidades, né? Então, acho que é uma oportunidade aqui da gente falar um pouco sobre esses recursos, falar um pouco desses processos. Então, quando a Uber, ela tá pensando em segurança, muito antes, né, de você estar pedindo uma viagem, a gente já tá preocupado na segurança, para fazer com que a gente consiga construir uma comunidade mais segura, verificando as pessoas que têm acesso a esse aplicativo. A gente tem alguns processos de verificação dos dois lados, né? Então, verificação de motorista e de passageiro. Exatamente. Então, interessante. Os motoristas parceiros, a gente, antes, né, dele poder fazer a primeira viagem dele, ele vai passar por um cadastro de diversas etapas, que a gente vai checar a CNH dele junto à base do Senatran, informações sobre o veículo, né? A gente vai checar apontamentos criminais, tudo isso para verificar a identidade daquele motorista parceiro. Mas, inclusive, pensando na segurança do motorista parceiro, a gente vai fazer a verificação dos usuários também. Por exemplo, né, usuários que preferem pagar somente em dinheiro. A gente vai checar os documentos, o CPF, na base do Serasa. Pode ser que a gente peça o documento daquele usuário para que seja registrado no aplicativo, ou até mesmo uma selfie do usuário para registrar a identidade daquela pessoa que está pedindo aquela viagem. No processo de pedir a viagem. Exato. Tudo isso antes da viagem, Sim. Né? E aí tem uma série de recursos que a gente tem durante a viagem, né? Eu gosto de falar do botão de compartilhar o seu trajeto, a sua rota com alguém que você confia. Então, você mandar o seu trajeto para um familiar, um amigo, né? Tem um botão que é o botão ligar para a polícia, né? Com um toque você liga para alguém, para uma autoridade local, que, no caso de você estar se sentindo numa situação de emergência, precisando de ajuda, você pode ligar direto do aplicativo. A gente está muito focado na prevenção, né, de incidentes, de casos de segurança, mas é importante que a gente esteja preparado, né, para atender esses casos de segurança, incidentes. Então, a gente também tem um suporte especializado que está disponível 24 horas, 7 dias por semana, para atender qualquer tipo de denúncia, reporte de segurança dentro da plataforma. É importante você trazer isso porque a gente entende os dois lados, né? A Uber tá no meio de uma relação, né? A gente tem de um lado o motorista parceiro, do outro tem o passageiro, né? Inclusive, vocês chamam uma dúvida, Natália. Motorista, passageiro, como é que vocês entendem esses dois personagens, essas duas figuras? A Uber é a plataforma tecnológica que faz a intermediação dos dois lados, né? Então, no fim das contas, os dois são usuários do aplicativo da Uber. Mas acho que para ficar mais claro, né? A gente sempre se refere a motoristas parceiros e a usuários, né? Que são os passageiros
passageiros dos motoristas, da mesma sempre forma. Para os dois lados. A gente está sempre pensando na segurança dos dois lados. Esses recursos que o Thiago comentou valem para os dois lados, né? Acho que a verificação muda um pouco, porque no motorista está muito centrado na CNH, mas a gente tem os processos para os dois lados. E acho que vale citar também, tem 2 recursos que eu gosto muito, e acho que as pessoas às vezes não conhecem. Um chama o código, não sei se vocês conhecem, mas se você entrar… Esse é ótimo. Vamos usar, hein? Ou o código? Tutorial que é o aqui agora, código? o código. Você entra nas configurações do seu aplicativo e aí você ativa essa função confira a sua viagem. Então, sempre antes que você for entrar no carro, você vai receber 4 números. E você vai ter que informar para o motorista. Então, você vai ter um PIN ali, né? Os 4 números, você informa e ele só vai conseguir começar a viagem com isso. Porque é o primeiro recurso de segurança, é entrar no carro certo, né? Conferir que você está entrando na viagem correta. Então, aqueles momentos, né, de saída de show, de jogo de futebol, muita gente, né? Muitos Entrar carros. no carro é cuidado, tem gente que nunca entrou no carro errado. Entra, não era meu carro. Exato. Confere a placa, é sempre Conferir. importante, Sim, né? exato. Isso ajuda bastante. E isso dá para configurar antes, né, no próprio aplicativo. E também o compartilhe sua viagem, né, que o Thiago comentou. Você também pode cadastrar seus contatos de confiança no aplicativo e escolher para a gente perguntar quando você quer compartilhar a sua viagem, né? Te lembrar de fazer isso. Então, por exemplo, ativar em viagens pela noite, eu sempre quero compartilhar. Quando você estiver ali começando sua viagem, a gente vai perguntar: você compartilhou sua viagem? Quer mandar para fulano, né? Para sempre ter alguém ali sabendo para onde você está indo. Então, a gente acaba adquirindo alguns comportamentos durante viagens que é bom saber que a Uber já nos dá essas possibilidades. Pra te lembrar, né? A gente sabe lembrar. que entra no carro, a pessoa vai olhar as redes sociais, né? Vai trabalhar, fazer uma ligação, tá tudo bem. Mas, né, esses recursos que o Thiago comentou durante a viagem estão ali no escudinho azul. Então, tem essas possibilidades também durante esse trajeto, né? E uma dúvida aqui, a segurança é para os dois lados, né? Sim. Vocês estão pensando na segurança do passageiro, mas também na segurança do motorista, que também não sabe quem é a pessoa que vai entrar no carro, né? Uma dúvida que eu tenho é, a gente sabe que motoristas podem ser bloqueados no aplicativo, mas e passageiros? Também. As regras valem para os dois lados, né? Acho que o Código da Comunidade deixa isso muito claro, né? Que respeito é a base daquela interação, então tá todo mundo sujeito a ter sua conta desativada. Inclusive, o Leandro, né, que lidera o time de segurança pública no Brasil da Uber, contou pra gente, no episódio passado, falou de algumas iniciativas como essa. E aí, é legal frisar mais uma vez que tudo isso vale tanto para usuários, né? E também para as mulheres que estão no volante, né, Natália? Sim. Acho que é outro recurso que vale a gente dividir, que é o elas, né? Então, as mulheres motoristas, elas têm uma opção, por exemplo, de acionar essa função, que é o elas, e receber chamadas de viagem só de usuárias, né? Que se identificam como mulheres ou pessoas não binárias. É uma forma das mulheres motoristas ficarem mais tranquilas, mais confortáveis em viagens durante a noite, né? Ou até começando a dirigir ainda pela plataforma. É um recurso super valorizado, assim, por elas. E até é legal de comentar, assim, começou aqui no Brasil e hoje já está em mais de 22 países, né? Expandiu para a América Latina inteira, por exemplo. E aí, quando eu falo desse recurso, eu sei que a próxima pergunta, já adiantando, é por que as usuárias mulheres não têm esse recurso também, né? Porque a gente gostaria de ter. Então, já me adianto na resposta, né? Que hoje a gente não tem uma base de motoristas mulheres que permitiria uma boa experiência para as usuárias, né? Então, provavelmente, ela ficaria esperando muito tempo por uma viagem e a motorista teria que dirigir muito também para chegar até ela, né? Então, ainda não dá para ter essa base equilibrada, mas a gente segue investindo, né, em aumentar essa base de motoristas mulheres, né? O aplicativo acaba sendo uma fonte de geração de renda muito flexível para as mulheres hoje em dia, então a gente espera um dia poder oferecer essa opção também. Não sei você, Isabela, mas quando a gente chama um carro da Uber e vem uma motorista mulher, dá um quentinho no coração também, não dá? Dá um relaxamento, né? Eu acho que é isso que a gente sente. Quando eu vejo e falo, a gente tá vindo a Silvia me buscar, sabe? Ai, que Silvia maravilhosa. Exato, Silvia, me relaxa. Mas você trouxe um ponto que é importante, claro, né? Existem motoristas e pessoas muito boas. Tive boas experiências com motoristas homens, com motoristas mulheres. Mas e aí, Thiago, como é que a gente leva essa informação para todo mundo? Porque é o que a Isabela falou, é informação que precisa chegar. E quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de mudança de comportamentos, né? Então, se você é casada, um olhar no retrovisor, como é que se educa, como é que isso chega, né, para toda a comunidade de motoristas? Eu acho que tem 2 pontos, né? O primeiro é a gente informar tudo que a gente, né? A gente tem todo um trabalho de construir recursos, processos e tudo mais. E a gente quer fazer com que as pessoas saibam desses recursos para que elas possam usar para se proteger e proteger a outra pessoa que está compartilhando aquela viagem também, né? A Nath trouxe uma coisa que é bastante interessante, que é segurança é compartilhado. Acho que todo mundo tem essa responsabilidade junto ali, né? Então, pensando na comunicação dos recursos,
a gente sabe que o aplicativo é um lugar… primeiro, a usabilidade do aplicativo, né? Eu acho que os recursos precisam estar muito fáceis de você poder utilizar. A gente tem um grande time trabalhando nisso. Segundo, que o aplicativo é um lugar que todo mundo tem muita atenção quando está usando o nosso serviço. Então, a gente realmente utiliza esse lugar como um grande meio de enviar dica, enviar informação. A gente usa bastante aquelas notificações, né? Os pushes, para enviar dica de recurso que você pode utilizar. O próprio aplicativo do motorista tem uma caixa de mensagem ali que a gente envia muita informação relevante. Então, você que é motorista, vale a pena ficar atento ali naquela caixa que a gente manda bastante coisa. É legal, assim. E assédio é cultural, né? Sim. A gente sabe que isso está incrustado em vários hábitos da nossa sociedade. Então, você mesmo mencionou algum comentário que é invasivo, alguma cantada que supostamente é inofensiva, alguns olhares que são persistentes, né? Tudo isso é assédio e isso não é tolerado dentro da nossa plataforma. Então, primeiro a gente precisou explicar que, essas coisinhas aqui, que não são coisinhas, são assédio, tá? E aí, você trouxe também isso, né? Como a gente vai falar isso com essas pessoas, esse tópico que é tão difícil? Entendendo que o assédio é um problema cultural, a gente foi buscar na cultura um tópico que facilitasse essa nossa conversa, né? Facilitasse essa linguagem para trocar essa ideia com todo mundo. E a gente achou o futebol. Então, o futebol foi esse lugar para a gente conseguir fazer paralelos entre as regras da Uber e as regras do futebol. Como relacionar isso? Interessante. Exatamente. Por exemplo, essas atitudes todas, elas são atitudes que cruzam a linha da intimidade, certo? No futebol, a gente tem o cruzamento da linha de impedimento. Usando esses paralelos, a gente conseguiu fazer um conteúdo educativo que as pessoas conseguissem entender, né? Então, no conteúdo educativo, a gente tem uma série de vídeos que estão disponíveis no aplicativo, estão disponíveis em uber.com/assédio, vale a pena conferir. E esses conteúdos a gente coloca e deixa muito claro. Na Uber, o assédio leva cartão vermelho. E aí fica muito claro que essa conduta, ela vai levar à desativação dentro da plataforma. Uma linguagem simples de entender, né? Sim. Muito legal. Você falou de um ponto, é cultural, né? Então, é cultural. É uma questão cultural, né? Então, precisam mudar culturas, né? A Isa, inclusive, participou de todo esse processo de criação com a gente, né? Pra gente é muito importante ter a troca com especialistas nesses assuntos, justamente pra gente entender quais são os tópicos que a gente pode abordar e a melhor maneira de abordar, né, Isa? Não sei se você quer comentar um pouco. Não, foi muito legal fazer essa campanha, porque foi apoiar, né, na criação dessa campanha, justamente por ela ter essa preocupação de se aproximar de um signo cultural que une os brasileiros e brasileiras, né? No geral, assim, o brasileiro gosta de futebol, se interessa, e todo mundo tem sempre teve aquela vontade de palpitar em jogo de futebol, né? Sentado naquelas mesas, depois de jogos e tudo mais. Então, acho que reproduz muito bem essa cultura que está muito fixada em nós, essa imagem que a gente tem da mesa redonda, pós-futebol, de comentário. E a forma como foi feita foi bastante esclarecedora. Então, tem as imagens, né? Então, isso aqui aconteceu. Na hora de passar o troco, um segurou mais na mão do outro que deveria ter segurado, né? Fez ali um toque inadequado. Então, ter essa imagem, mostrar concretamente uma situação, né? Para que o motorista ou a pessoa usuária visse aquilo e falasse, poxa, isso aqui pode ser… Eu acho que um aspecto também muito importante muitas pessoas vão dizer, se fosse comigo, só um toque na mão na hora de passar o troco, eu não acharia nada. Isso não é assédio para todo mundo. A gente tem uma visão de que tem que ser um negócio grotesco, né? Extremamente violento. Nem sempre é. Né? Não, nem sempre é. Exatamente, né? Às vezes, um homem andando atrás da gente na rua pode não significar nada. Mas é importante que a coletividade de homens saibam que dá muito medo. Né? A gente tem medo, esse medo vem de lugares que tem que ser respeitados, né? Porque não é que a gente criou uma coletividade de mulheres com medo à toa, esse medo tem uma fundamentação, né? Então eu acho que isso foi legal também para apresentar situações que são sutis. Sim. E que no geral as pessoas veem como nada, né? Como se nada fosse. Eu sempre costumo dar esse exemplo. Às vezes, um toque no ombro de uma pessoa pode parecer uma bobagem e a pessoa teve uma reação, né, grande, ficou muito nervosa porque alguém encostou no ombro dela. A gente não sabe se essa era a forma que o agressor sexual dela na infância encostava nela para cometer uma agressão.
né? E isso tem uma repercussão imensa A nela. gente não sabe das histórias, né? Exatamente. O Brasil é um país que tem muita violência contra as crianças. Então, as pessoas vêm carregadas, né? Vêm marcadas. Então, acho que essa campanha foi muito legal para mostrar que a sutileza também pode ser violência. Não, e aí eu tô aqui enquanto usuária também, impressionada, porque a gente ouve uma ação, a gente ouve outra, mas ouvindo tudo isso de vocês, tudo, né, tudo que a Uber tá fazendo, preocupado, né, em combater a violência contra a mulher, em deixar a viagem mais segura, seja para o usuário ou usuária, seja para o motorista, traz um pouco mais de segurança. Porque, como eu disse, no fim do dia, todo mundo quer chegar bem na sua casa, terminar uma corrida bem. É isso. Né? Mas como a Isa bem disse aqui, acho que já pegando o gancho para o nosso próximo tema, o medo, ele é legítimo. Nós, enquanto mulheres, né, desde pequenas, somos ensinadas a termos códigos sociais que nos ensinam a como nos comportarmos em determinados ambientes para evitar que essa violência aconteça. Mas a gente não pode deixar a gente não pode tirar o crédito do medo porque ele é real. Claro que a segurança está sendo feita, ele é real. E falando de medo, falando nisso, eu vou ter que tocar num assunto que foi muito comentado nas redes e que não dá para não trazer para a mesa, que é o famoso golpe do gás. A gente viu muita notícia, muito post nas redes sociais, foi um assunto super falado aí há algum tempo. Antes, acho que a gente começar a fazer pergunta, porque eu tô cheia de perguntas aqui para fazer para vocês, é legal a gente contextualizar, né, Natália? Vamos. O que que é esse golpe do gás? Acho que é importante deixar todo mundo na mesma página, né? A gente também, né? A gente começou a ser muito impactado por isso, acho que em meados ali de 2021, né? Metade, final do ano. E aí foi isso, né? Casos sendo relatados no WhatsApp, nas redes sociais, na imprensa também. São relatos, né, de mulheres falando sobre tentativas de intoxicação em viagens de aplicativo. Então, alguns casos a gente vê que elas falam sobre um cheiro forte ou um cheiro muito doce vindo do ar-condicionado ou de um spray borrifado no ar do carro. Alguns casos que não tem cheiro nenhum. A gente teve casos também da pessoa falar de tubos de gás ali dentro do carro também. Mas em comum, todos esses casos têm mulheres com medo, né, preocupadas com a própria segurança, que relatam esses sintomas de dormência, de formigamento, até uma sensação de quase desmaio ali, que geralmente é o momento que a gente observava que a viagem era interrompida, né? Então ela saía do carro preocupada com a própria segurança. Assim, E quanto desses casos todos vocês foram confirmados, de fato? Então, o que a gente sabe até o momento é que nenhum caso teve realmente uma intoxicação, uma substância tóxica identificada aí pelas perícias, né, que a polícia realizou, ou um comportamento aí criminoso comprovado por parte do motorista, né? Então, é um caso que preocupa muito a gente justamente por isso, porque ele acaba aumentando ainda mais essa sensação de insegurança que a gente sabe que é muito presente, mas não teve nenhum caso confirmado. Interessante você dizer nenhum caso confirmado, né? Porque choveu de notícia na imprensa, nas redes sociais, né? O medo ali no meio, a gente já acabava entrando no carro já com aquela preocupação, vamos abrir o vidro, né? Tô sentindo um cheiro estranho, porque virou entre aspas aqui, um pânico social, né? Sim. E como é que vocês foram lidando com essas denúncias todas? Foi um desafio, né? Sendo muito transparente aqui com vocês, esses casos. A gente, né, como eu comentei no começo, é uma empresa comprometida em enfrentar a violência contra as mulheres, né? Então, a gente tratou disso também com muito cuidado, né? De observando o que estava acontecendo e acolhendo esses relatos, né? Então, acho que é importante dizer que todos esses reportes, né, de mulheres que passaram por essa situação foram, né, atendidos pelo nosso time, foram encaminhados para o suporte psicológico do Me Too também. Mas aí a gente começou a ver que as medidas que as investigações avançavam, né, que a polícia também estava instaurando inquéritos, e o time do Leandro, né, que estava aqui no episódio passado, foi crucial também para a gente conseguir colaborar com as investigações e ter visibilidade do que estava acontecendo. A gente foi vendo que não estava tendo, né, nenhuma identificação ali de substância tóxica ou de comportamento criminoso. Então, isso também nos preocupou muito, porque a gente começou a ver, né, que a viralização, né, que você falou, isso impactou tanto as pessoas, estava né, aumentando, estava ultrapassando o que a gente tinha de fato concreto e aumentando ainda mais essa sensação de insegurança das mulheres, né? Então, a gente ficou também nesse meio de campo, como a gente comentou, né? A plataforma faz a intermediação dos dois lados. Então, né, entender que o motorista não cometeu nenhum crime, mas que essa mulher está com medo de fato. Que o medo é um medo legítimo, né? Mas aí, como que foi esse atendimento psicológico, né, Isabela? O que você queria... Traz um pouco pra gente como foi o atendimento, dessa perspectiva, né? Do medo, dessas mulheres que acharam que estavam passando por um golpe do gás. Eu acho que isso que é muito importante, a gente entender que muito provavelmente realmente não teve nunca, né? Nenhum gás,
nenhum cheirinho que capaz, né, de intoxicar e levar uma pessoa à inconsciência. Porque sempre, pelo menos, numa corrida, vão ter no mínimo 2 pessoas. A pessoa que está dirigindo e as pessoas ou a pessoa passageira. Num carro, ele é pequeno, né? Ele é um espaço pequeno. Não existe uma substância que contaminaria, né? Causaria efeitos apenas em uma delas. Teria que ser necessariamente nas 2 pessoas. Sim. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente também. Como que a gente pode diluir esse medo? Trabalhar também para que o medo desse caso específico, de ser contaminada, né, de passar por uma situação desse tipo, para que ele suma, para que esse medo pare de existir. Primeiro, acho que a gente tem que trazer também informação científica. Não existe uma substância capaz de fazer isso. Entretanto, o medo, ele é real. É uma situação muito grave. Exatamente. Ela precisa ser acolhida, porque o medo dela é legítimo. O que a gente precisa também é de um pouco mais de parcimônia com o que a gente vê e lê e compartilha nas redes sociais. Porque esse pânico, ele foi aumentado diante da repercussão viralizadora. Sim. E todo mundo que trabalha com enfrentamento a situações de crise sabe que a primeira regra é não difundir o pânico, não difundir informações que não sejam certamente verdadeiras, que não tenham sido, né, provadas, porque justamente você vai aumentando nas pessoas o medo, e esse medo leva a gente a tomar atitudes que podem nos colocar em um perigo. E o pânico social, né? Exatamente, esse pânico social. E esse perigo aí sim é um perigo muito real. Não adianta simplesmente falar assim, não, veja bem, isso não aconteceu, vá para sua casa. Uhum. Não, porque ela ficou com medo. De onde que esse medo veio? Né? Vamos acolher. Até porque é isso. A gente sabe que 75% das mulheres, da pesquisa que a Natália citou, do Patrícia Galvão e do Instituto Locomotiva, falam que o transporte que elas ficam mais seguras é por carro de aplicativo. Porque, inclusive, um dos motivos que elas se sentem seguras é justamente poder denunciar. Eu tenho alguém para dizer se ele fez alguma coisa errada. Não, né? Tem tudo registrado. Tem o registro, tudo né? registrado, tá tudo marcado. Então, é um meio de transporte muito seguro, realmente, para as mulheres, onde tem os menores índices de incidentes. Você ainda pode reportar se alguma coisa acontecer. Então, acho que isso vale a pena destacar também. E a forma como a gente tratou foi tentando difundir informação certa, né? Porque a informação certa ela é importante para justamente você falar, poxa, é isso. Realmente, talvez não dê para isso, esse golpe, não seria pra possível. Pensar, né? Porque você mesmo disse, né? Um gás dentro de um carro, porque como ele atingiria só uma pessoa? Sim. Só a passageira, né? É quem desmaia, o motorista não. Mas é um medo tão real e tão legítimo que ele também é reflexo do que a gente falou no começo do episódio. Exato. Sim. Dos dados de violência contra a mulher, Sim. que faz com que a gente tenha comportamentos sociais já sempre preparadas, sempre alerta o tempo todo para um risco iminente. Mas tem um ponto que eu acho que é importante também a gente ter sempre em mente, que é os motoristas ou as motoristas são pessoas trabalhadoras. Sim. Que estão ali com o único objetivo, em 99%, em ganhar a sua renda. Em complementar, em trabalhar, em voltar a ir para casa, né? Ver sua família bem, seus filhos crescendo. É isso. Então, cuidado também, porque muitas vezes as pessoas se sobressaltam e você expõe uma pessoa que não fez nada de errado ao julgamento e ao linchamento das redes sociais, que a gente sabe que acontece. Então, também tem esse outro aspecto. Você falou um ponto importante, é respeitar, são pessoas trabalhadoras, na sua maioria, eu 100%. E para pensar, checar informação, Sim. né? E falando... Não, até, desculpa, complementando isso que a Isa comentou da substância, né? A gente acompanhou muito de perto essas investigações. Então, a gente teve casos que ganharam muita repercussão, né? Teve um caso em Canoas, um no Rio de Janeiro, um em Florianópolis. E depois que as perícias foram feitas, a gente viu que a substância que estava daí ali em questão era álcool, 70%. A gente estava saindo de uma pandemia. Sim. Né? Às vezes era álcool com óleo essencial, álcool com essência de canela, teve um dos casos. O perfume do próprio motorista, às vezes nenhum cheiro. Então, assim, são comportamentos, como a Isa falou, né? Que acabam trazendo esse gatilho, né? Ainda mais quando você já viu relatos nas redes sociais. E esse é um comportamento que a gente viu acontecer muito no golpe do gás, né? Depois de um caso de grande visibilidade, de grande repercussão,
outros casos muito similares tendiam a aparecer, né, com as mesmas características. Então, a gente via que, né, aquela postagem, né, aquela viralização influenciou muito nesse medo, no aumento do medo, né, porque esse medo já existe dessas mulheres. É importante dizer novamente, todas as denúncias foram apuradas e chegaram a essas soluções, né? Exato. Essas conclusões dos casos em algumas dessas situações, né? Exato. A gente até teve uma roda de conversa, né, no Encontro Nacional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que também contou com a participação da delegada Jamila Ferrari, que é a chefe das delegacias da mulher do estado de São Paulo. Eu lembro que na época ela falou de mais ou menos 60 boletins de ocorrência no estado de São Paulo. E aí todos os inquéritos, né, que foram instaurados, que avançaram nas investigações, concluíram que não tinha nenhum comportamento criminoso. Então foi tudo arquivado. É um número significativo. É importante saber que a Uber acompanhou os casos, investigou, chegou à conclusão e, como a Isabela disse, é preciso checar, né? A gente precisa saber, tomar cuidado com a informação que a gente compartilha, né? Porque cria, né, um pânico, um medo que é real. E mesmo tendo 0 casos comprovados, né, Isabela? Queria que você falasse um pouco como é que você vê essa influência, né? Você já falou isso, mas é legal reforçar de novo, desse compartilhamento sobre o medo das mulheres, né? Porque o medo é real. Os casos não foram reais, mas o medo foi. Sim. O medo é real porque ele vem justamente desse lugar que nós estamos. Né? Então, a gente parte para o mundo desconfiando do mundo, né? Nenhuma mulher provavelmente sai de casa falando, nossa, estou me sentindo 100% segura. Não. Né? Com a minha roupa, não vai acontecer nada comigo. Não. Né? A gente já sai de casa com um pé atrás. Primeiro de tudo, é muito importante que as pessoas tomem cuidado com o que compartilham. A gente sabe que a gente está num momento de muita dificuldade de discernimento das informações. Então, outra coisa que eu acho que é muito importante é buscar canais oficiais. O que a empresa, né, nos seus canais oficiais já falou sobre isso? O que a polícia já falou sobre isso? Né? Não o que saiu no Twitter, não o que saiu, né, no WhatsApp, o que saiu dos canais oficiais. Primeiro, eu acho que isso é um ponto importante, né? Qualquer pessoa que passar por uma situação que ela apresente medo, mesmo que você discorde da origem, mesmo que você pense, eu não pensaria assim, eu não sentiria assim, ela tá exagerando, não importa. Né? A gente não faz uma valoração para o nosso acolhimento do motivo de por que a pessoa está se sentindo assim ou assado. O que importa é que ela não está se sentindo bem, independentemente do motivo, e a gente vai acolher para que a experiência, né, tanto na plataforma como no dia a dia dela, passe a ser melhor. Sim, então a gente não está aqui tirando a legitimidade do medo. O medo é real. Sim, né? sim. A gente está aqui, é importante esclarecer esse assunto de que o golpe não foi real, mas o medo é real. Exato. E por uma série de motivos, né? E como é que a gente faz, né, Natália? Justamente para quebrar esse boca a boca poderoso, para que as pessoas possam se informar e para que a gente não alimente esse pânico. Não, eu acho que concordo muito com tudo que a Isa falou. E até voltando, né? A gente participou dessa sessão do Encontro Nacional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que o tema da mesa era justamente esse, né? O aumento da sensação de insegurança a partir da desinformação. Então, quanto isso contribui, né? E essa sessão contou também com a participação da Clara Becker, que é a fundadora do Redes Cordiais, que é uma organização voltada para a educação midiática, né? De combate à desinformação. E a partir desse debate, né? Depois a gente conversando com Redes Cordiais, a gente criou um outro projeto, inclusive, voltado para jornalistas, né? Junto com a ABRAD também, que é a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos. Porque a gente sentiu, né? E eu trabalho com comunicação na Uber, então a gente conversou muito com muitos jornalistas, com muitos profissionais, e a gente sentiu que tinha uma falta de familiaridade na imprensa em relação à cobertura de pautas criminais, né? Então, uma diferença do que é um boletim de ocorrência, do que é um inquérito instaurado, né? De que o registro de um boletim de ocorrência não significa que aquilo foi investigado ainda, né? O começo de uma etapa. Então, eu acho também que essa falta de familiaridade cometeu muitas injustiças, especialmente no caso do golpe do gás, né? Então, a gente viu que muitos boatos foram absurdamente amplificados, reverberados e contribuiu muito também para esse aumento. Então, esse curso foi uma primeira iniciativa nesse sentido, né, de educar os jornalistas, de explicar como é que é o processo de cobertura. A gente sabe que a imprensa tem outros desafios também, mas é uma responsabilidade muito grande, né, falar de temas como esse, né, e temas relacionados à segurança. Então, esse foi um dos projetos que a gente fez para tentar endereçar essa questão. E acho que trazer informação, né, a imprensa é um elemento muito importante nesses combates, né, de desinformação, para que traga a informação correta e não alimente o pânico. Então, fico bem tranquila, bem feliz enquanto usuária. Não tem gás. Não tem, gente. Não tem. Não tem golpe do gás.
Olha, eu adoro esse poder da Uber de conectar as pessoas, de permitir que a gente se movimente pelas ruas da cidade, né? Com tanta gente usando o app, nada mais justo do que trazer aqui algumas dúvidas, comentários de usuários e motoristas para vocês aqui me ajudarem a responder. Uma pergunta muito frequente que eu vejo nas redes sociais é de mulheres que dizem se sentir muitas vezes inseguras nos seus deslocamentos de maneira geral. E eu sei que esse sentimento também inclui as viagens de Uber. E aí, como que a tecnologia de vocês pode ajudar essas mulheres durante as viagens a se sentirem mais seguras? E um ponto que é importante a gente trazer aqui sobre segurança é que essa segurança ela tem que acontecer para quem está no banco da frente, dirigindo o carro, e para quem está no banco de trás, como passageiro. Queria que vocês falassem mais sobre as ferramentas de segurança que a Uber tem para poder justamente tirar a sensação de insegurança, né, Thiago? Eu acho que eu falei um pouco no começo do nosso papo de alguns processos de verificação e algumas ferramentas até durante a viagem para a gente trazer mais segurança. Mas eu acho que eu vou explicar também como vocês podem achar no aplicativo esses recursos, né? Importante. E eu vou falar um pouco sobre essas ferramentas. Então, quando você está em uma viagem, você está ali em cima, você vê ali, né, no seu aplicativo um mapa. E tem um íconezinho que tem um escudo azul. Este é o acesso para os recursos de segurança. Então, clique nesse ícone e ali você vai ter o acesso a essas ferramentas, né? Eu vou falar de algumas aqui que eu acho que são interessantes para o público mulher. Ali você tem o acesso à gravação de áudio. Então, se você sentir que a conversa que você está tendo ali, né, dentro da sua viagem, está indo para um lugar que é desconfortável para você, que você acha que não é uma conversa que é respeitosa, por favor, grave o áudio dessa viagem. Você pode, ao toque de um botão, começar a gravar o áudio dessa viagem e depois, né, que essa viagem terminar, você pode reportar essa viagem. Por favor, reporte, diga para nós que você se sentiu desconfortável e aí você vai poder anexar esse áudio para ele ajudar nas investigações desse caso. Então, acho que essa é uma ferramenta que ajuda e empodera as mulheres nesse sentido. Aí eu tô dentro do carro, gravo esse áudio. E como é que é o processo? A Uber recebe diretamente esse áudio? Eu tenho que fazer alguma coisa? Não, na verdade, esse áudio, quando ele é gravado, ele é armazenado no seu celular, mas de forma criptografada. Então, nem você, nem a Uber, nem o motorista parceiro, né, ou a outra parte ali da viagem, vai ter acesso a esse áudio. A Uber só vai ter acesso ao seu áudio se você fizer um report daquele caso e anexar esse áudio. E aí, aquele áudio a gente vai ter acesso, ele vai poder ajudar nas investigações desse caso. Inclusive, a gente pode dividir com a polícia, se for o caso, na forma da lei, aquele áudio. Eu acho que essa é uma ferramenta que empodera bastante as pessoas, justamente para esse tipo de conversa que te deixa desconfortável, né? E que gera esses gatilhos, né, de medo. Outra ferramenta que eu acho que é bastante interessante, que mostra um pouco de como a gente aplica a nossa tecnologia para mais segurança, é o Ajuda, né? Então, pelo próprio sistema de GPS do aplicativo, a gente consegue identificar que se a sua viagem teve um desvio de rota, uma parada inesperada, uma parada muito longa, o aplicativo ele vai perceber essa situação e ele vai te mandar uma mensagem perguntando se você está bem. E aí, junto dessa mensagem, ele vai te oferecer os recursos de segurança que estão disponíveis ali. Então, por exemplo, o botão de ligar para a polícia, assim. Mas aí eu preciso ativar esse O Ajuda ou é só entrar ali, entrei no Ajuda, ele já vai fazer isso? Como é que eu acesso? Não, o Ajuda é uma tecnologia que ele está disponível em todas as viagens. Então, em qualquer viagem que você entrar, você já vai estar sendo… protegida. Exatamente. Pelo Ajuda. E se o carro para, por exemplo, fica 15 minutos parado, sem a viagem está encerrada, você recebe uma mensagem, é isso? É isso. Você no recebe aplicativo mesmo. No próprio aplicativo. Naquela corrida ali, pop uma mensagem. E interessante também a questão da ligação para a polícia. Como é que funciona isso dentro do aplicativo? O botão de ligar para a polícia é um botão que você pode, por um toque, direto do aplicativo, ligar para a autoridade local se você estiver numa situação de emergência. O que eu acho que é mais legal de falar sobre isso é que, eu acho que o Leandro, inclusive, no episódio anterior, ele deve ter falado que a gente já está trabalhando para evoluir essa tecnologia. Então, em parceria com as autoridades locais de alguns estados do Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro, Maranhão, as informações daquela viagem, quando você clica para ligar para a polícia, algumas informações já são enviadas automaticamente para o sistema da polícia. Então, a localização do trajeto, as placas do carro, a placa, né, do carro.
Então, isso tudo ajuda a agilizar o atendimento da polícia para ela te poder oferecer ajuda, né? Uma informação importante de trazer, Thiago, que talvez seja uma dúvida, né, de muita gente. Quando a gente está navegando no aplicativo, mexendo em todas essas ferramentas de segurança, tudo é sigiloso. O motorista não tem conhecimento de que eu estou acionando. O que está no meu app não está no aplicativo do motorista. Exatamente. Acho que é importante deixar isso claro. Exatamente. Você tem enquanto você está mexendo no seu aplicativo e todas as ferramentas que você está utilizando, a outra parte, né, ou o motorista parceiro ou o usuário, se você é o motorista, né, utilizando, eles não têm acesso a essa utilização. E até falando de privacidade, me lembrou um ponto que se você eventualmente precisa entrar em contato, né, você usuária, com o motorista ou vice-versa também, né, antes da viagem, não é o seu telefone que aparece para ele, nem o dele para você, né, são outros telefones ali. E depois da viagem, o motorista também não tem acesso exatamente ao local em que ele te deixou. Isso também some do histórico de viagem dele. Então, também, essa privacidade também é uma questão super importante em todas essas ferramentas, né, que o Thiago comentou. Não, isso é muito importante, porque às vezes será que ele sabe onde me deixou, né, o contato? Porque quando nós recebemos ligação dos motoristas também, há também uma privacidade dos dados deles, né? Sim. São números que a gente percebe que não é um número do motorista, é um número não identificado, né? Eu acho que a dica aqui é: enquanto você tiver uma viagem, clica lá no ícone do escudo azul e aí observe, né? Exato. Quais são os recursos de segurança que a Uber te oferece para você saber, no caso, né, no futuro que você precisar, você tem o acesso ali, você sabe onde encontrar. Total. Importante navegar, gente. Navegue no aplicativo, descubra as funcionalidades e o que a gente está fazendo aqui é passando informação, porque afinal de contas, informação gera segurança para todo mundo, seja para motorista, parceiro ou parceira, seja para usuário ou usuária. Então, é legal a gente falar bastante disso, se aprofundar nas ferramentas. É muito mais do que só pedir uma corrida ou ir buscar um passageiro ou uma passageira, né? Eu acho que vale dizer que no site uber.com/segurança, você tem acesso a todas as ferramentas que a gente tem disponível, né? Tanto pro lado do motorista, quanto pro lado dos usuários. A gente tem mais de 50 recursos de segurança, é bastante coisa. Acho que uma coisa importante da gente falar aqui, Thiago, essas ferramentas todas que você trouxe de segurança, elas funcionam para usuários passageiros e para motoristas parceiros e parceiras também, né? Sim, exatamente. O áudio, o botão de ligar para a polícia, o compartilhar a rota, todas essas ferramentas e todas as outras mais de 50 que eu citei aqui, também estão disponíveis para os motoristas. Viu, motorista passando por alguma situação também desconfortável, no aplicativo tem essas ferramentas. Sim, e se você se sentiu desconfortável como motorista, reporte também, né? Reporte para a gente poder investigar aquele caso. Como mulher, eu gostei muito de saber que a tecnologia por trás do app, para deixar uma viagem mais segura, ou para apoiar se alguma coisa acontecer, por exemplo, né? Tá aí disponível. Então, eu amei saber que os nossos dados são mantidos em sigilo antes da viagem, informação importantíssima. O número de telefone, a informação sobre o ponto de embarque e desembarque do usuário é sempre mantido em sigilo. Isso é muito legal, né? Aqui no volante desse episódio cabem 2 motoristas. Eu, claro, e a motorista da Uber, Vanessa, que mandou um áudio pra gente contando o ponto de vista dela. Bora escutar? Eu já vi passageiros falarem isso pra mim, eu já expliquei que não tem como acontecer um negócio desse, porque, né, o motorista seria afetado também, né? Que não tem como acontecer isso. Primeiro, porque a gente não tem nenhum dado específico que faz a pessoa desacordar, né? E segundo, que seria uma estupidez um motorista aplicar um produto dentro do carro que também vai atingir ele, né? E então, assim, é óbvio que não tem o menor sentido isso. Eu sempre falo que não tem nada a ver, que as pessoas podem confiar, né? Basta ali verificar se é o carro, se é o motorista da foto, confirmar nome, essas coisas, e aí, né? Que é sucesso. Eu entendo que a Uber ela não tem poder de desmentir tudo, mas assim que é identificado que aquilo é uma fake news, né, enfim, eu acho que cabe a ela, sim, se posicionar e, né, deixar claro ali para o público, para o usuário, enfim, que aquilo não é real, né, a gente tem que tomar cuidado com a rede social de maneira geral, né. E, de certa forma, isso ajuda nós, motoristas, né? Porque se o usuário perde a confiança no aplicativo, a gente vai perder corrida, né? Então, para mim é uma coisa ruim, né? Eu não quero que os passageiros tenham medo de pegar o aplicativo, né? Essa desinformação, como a Isabela bem trouxe aqui um pouco antes, né, Isabela? Ela prejudica
usuários, mas também prejudica o motorista, né? Que são pessoas trabalhadoras, com famílias para sustentar. É só uma pessoa que estava trabalhando e a desinformação também pode acabar atingindo esse motorista. Então, a gente está falando de coisa muito séria. E aí, Natália, como é que a gente faz para desmistificar essas histórias todas, essas informações equivocadas que ficam circulando? É um ponto super importante. Assim, eu acho que o áudio da Vanessa conversa muito com o que a gente estava falando sobre o golpe do gás. E muitas vezes, nesses casos, inclusive, a gente via que as denúncias nas redes sociais eram acompanhadas da foto dos motoristas e de informações que permitiam que fosse, né, essa pessoa fosse identificada. Então, acho que também é um ponto a mais para aquela questão da responsabilização antes de compartilhar, porque você acaba impactando a vida de uma pessoa, né, num processo que ainda vai ter uma investigação, que ainda vai ter uma análise. Então, acho que é importante ressaltar isso. E é uma pergunta também que me dá a oportunidade de falar uma coisa que eu sempre falo. Assim, tem gente que já me chama de sinônimo de categoria, porque eu falo, gente, Uber é um grande sinônimo de categoria para todos os aplicativos de mobilidade. Então, quando a gente fala Uber, que a gente vê nas redes sociais, até no boletim de ocorrência e até na imprensa, muitas vezes a gente não está falando do aplicativo da Uber de fato, mas como, né, foi o pioneiro, é o maior aplicativo, então tem essa ideia. É também um nome usado muitas vezes para falar da ocupação daquela pessoa, né, de como ela gera renda. Então, fulano é Uber. E aí também qualquer coisa que ele tenha feito acaba sendo Uber, relacionado àquela história. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. É um retrabalho, né? De explicar que não é e depois... A gente pede muito, inclusive, que a imprensa sempre procure a gente antes de falar qualquer coisa citando o nome da Uber, porque só a gente vai conseguir ter acesso ali aos cadastros, aos dados, para checar se aquilo realmente aconteceu em viagem ou não, para a gente falar exatamente, né? Se posicionar de acordo naquela história. Então, acho que esse é um grande desafio. Sinto a dor da Vanessa, né, em relação a esse medo que acaba impactando. Então, a gente trabalha muito na imprensa com isso, com pessoas, né, formadores de opinião nas redes sociais, com a própria polícia, né, o time do Leandro tem muito esse papel de conversar com as autoridades para explicar como a gente pode colaborar com as investigações e auxiliar eles também nesse processo, né, de checagem entre os aplicativos. Então, é um ponto muito importante para a gente também. E a gente vê, às vezes, quando acontece um problema, os usuários acabam indo, ou vão pro seu Instagram e fazem um story, ou entram no Twitter e relata a história, procuram várias redes sociais ali para denunciar o problema. É o canal correto? Isso chega até vocês, seja pelo Instagram, story no Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook ou não? Existe um canal mais correto para colocar essas denúncias todas, ou os problemas que aconteçam? O ideal é que a pessoa reporte pelo aplicativo, né? Então, é ali que a gente vai conseguir ter acesso às informações da viagem, né? Checar o que aconteceu, tomar as medidas cabíveis, né? Eu falei de todo aquele processo. Além disso, tem um processo de suporte psicológico, tem um processo de compartilhar as informações com as autoridades, né? Então, a gente também encoraja, por exemplo, que as pessoas façam um boletim de ocorrência, né? Para que a polícia possa tomar as medidas cabíveis, né? Em muitos casos ali, trazem, né, histórias de situações de crime que a polícia precisa investigar, né? E aí também postar nas redes sociais não vai ser o melhor canal. Tanto que quando acontece um post nas redes sociais, acho que até vale citar isso também. Muita gente fala, nossa, a Uber ainda não respondeu, tá aqui, né, não falou nada. Primeiro, a gente vai ter que pedir informações para conseguir identificar aquele caso, né? Então, o fato de você estar ali com o seu, né, o nickname, nem se fala nickname mais, né? Entregando a idade. Entregando a idade. Quando você posta nas redes sociais, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Então, a gente vai precisar checar, né, dentro dos processos ali. Então, o ideal é reportar pelo aplicativo para a gente conseguir saber o que aconteceu e atuar em cima disso. Olha, para mim ficou bem claro que a segurança da mulher é mais que um tema prioritário para a Uber. E também um compromisso com ações e atitudes reais que visam fazer a diferença. A gente sabe também que não existe super-herói ou super-heroína para resolver todos os problemas do mundo assim, papum. Mas que a Uber vai seguir colocando a sua tecnologia à disposição da solução e trabalhando junto com a sociedade por espaços mais inclusivos, com segurança e respeito para as mulheres. Sempre tendo a tecnologia como aliada e o diálogo com especialistas da sociedade civil como base. Antes da gente concluir, porque a gente já está quase terminando o nosso episódio. Natália, caso uma mulher passe por uma situação, então, de violência ou de assédio numa viagem, vamos só dizer mais uma vez, o que ela deve fazer, o que eu devo fazer? Deve reportar pelo aplicativo da Uber, né? Então, acho que se a gente puder sair daqui com uma mensagem, eu queria que fosse essa, assim, a gente quer saber o que fez você se sentir desconfortável, né? A gente quer que a pessoa conte pra gente poder agir em cima disso. E antes da gente finalizar, eu queria dividir uma coisa também. Esse ano a gente contratou uma consultoria chamada Public First para avaliar o impacto da Uber, né, no Brasil. E aí, entre outras coisas, né, foi um estudo muito grande. A gente viu que, por exemplo,
3% das mulheres concordam que escolher o aplicativo da Uber pode ser a forma mais segura de voltar para casa depois de algum evento noturno. Então, a gente sabe que antes da Uber podia não ser tão fácil, né? Achar um táxi de noite, né? Ficar esperando no ponto de ônibus, pegar uma carona com a pessoa que você conheceu ali no dia. Além disso, também a gente viu que 96% das mulheres, né, usam o aplicativo da Uber, né? Segurança é um fator importante para elas usarem o aplicativo da Uber. E a gente fica muito honrado com esse número, 96%, acho que é muita gente, mostra que a gente tá no caminho certo, quase né? todo mundo, né? Exato, é quase todo todo mundo. mundo. Mas a gente sabe que também estamos longe do ideal, assim, cada caso é um caso, cada caso impacta a vida daquela pessoa, né? Vai impactá-la, e a gente não tem como também reparar isso, mas a gente segue se encaminhando aí para investir numa plataforma cada vez mais segura, né? Então, segurança é uma responsabilidade compartilhada, acho que a gente está sempre em diálogo com as autoridades, com a academia, com as ONGs, para a gente tentar construir esse ecossistema mais seguro para as mulheres. A gente quer que todo mundo chegue seguro em casa, como eu já disse aqui, viagem tranquila para todos os lados, né? Que no fim do dia todo mundo esteja bem e em segurança. E aí, Isabela, como é que a gente encontra mais informações sobre o Me Too Brasil e outras iniciativas de proteção à mulher? Para o Me Too Brasil, você pode acessar o site www.metoobrasil.org.br, METOO, é assim que a gente escreve, né, o Me Too. Muita gente acha que Me Too começou em 2017 com o cinema, com escândalos ali com o Harvey Weinstein, mas na verdade o Me Too, essa expressão e esse movimento de enfrentamento à violência sexual, começou em 2006 nos Estados Unidos, pela Tarana Burke, que é uma ativista negra, trabalhando com enfrentamento ao assédio no trabalho. É claro que quando isso cai, né, na mão da Gwyneth Paltrow e das hollywoodianas, isso ganha uma proporção mundial, né, que uma ativista não conseguiria ter, então foi muito bom. Então o Me Too vocês encontram pelo site ou também pelas redes sociais. A gente tá no Instagram e a gente também tá no Twitter. Além disso, gente, outros recursos, né? Onde você pode encontrar informação sobre delegacias? Sempre no site da Polícia Civil ou no site da Secretaria de Segurança Pública. Polícia é estadual, né? Então tem a Polícia do Estado de São Paulo, a Polícia do Rio de Janeiro, e cada estado vai ter a sua polícia. Então lá você pode encontrar. Tem que ser numa delegacia da mulher para fazer um boletim de ocorrência de uma situação que aconteceu contra uma mulher? Não precisa. Não é obrigatório, a lei não fala isso. O que você vai ter numa delegacia especializada da mulher é uma expectativa de um atendimento mais adequado. Nem sempre isso vai acontecer, né? Outras iniciativas também, aí uma coisa boa de contar, que se você acessar o site do Me Too Brasil, você pode contar com apoio psicológico, jurídico e de assistente social. Então, apoio multidisciplinar para se recuperar e sair de uma determinada situação de violência. Ou você pode só contar a sua história, né? Porque, infelizmente, ainda o silêncio é a regra quando a gente está falando sobre violência contra a mulher. Essa pesquisa, a Visível e Invisível, por exemplo, conta que 45% das mulheres vítimas não procuraram ajuda, não denunciaram, não conversaram com ninguém. Então lá tem um canal de desabafo, para você escrever um diário seu. Também ninguém vai ver, ninguém vai ler. E se um dia você quiser conversar e pedir ajuda, a gente também tá lá. Outras possibilidades, né, de apoio, além das delegacias, o Mapa do Acolhimento, que é uma outra organização que aproxima pessoas vítimas de psicólogas e de advogadas por um sistema de geolocalização. Sim. Então acho que vale muito a pena conhecer. E claro, né, a Defensoria Pública, são os advogados gratuitos, né, advogados de graça para toda a população brasileira que ganha até 3 salários mínimos. Também são estaduais, então no seu estado você pode buscar apoio da Defensoria Pública e além de, claro, os hospitais, toda a rede de saúde também são portas de entrada para o acolhimento de pessoas vítimas de violência. Então hoje a gente aqui deu muita informação para colocar, né, na bagagem, no porta-mala da nossa viagem, para que a gente, tanto seja você motorista parceiro, seja você usuário ou usuária, se sinta mais segura, porque eu já me sinto muito mais informada, alimentada de contextos e consequentemente mais segura. E aí eu queria agradecer a vocês, foi uma conversa deliciosa, tão rica, agradecer a quem assistiu, ouviu esse episódio até aqui. A nossa jornada continua com mais episódios nessas conversas que tem 1000 rotas e um único destino: um mundo mais inclusivo e diverso. Chegamos ao final do 2º episódio do Ubercast. Obrigada por nos acompanhar nessa viagem e não deixe de seguir este canal na sua plataforma de áudio preferida. Não esqueça de dar uma olhada nos links deixados na descrição do episódio.
Eu sou Letícia Vidica e estarei com vocês nessa viagem do Ubercast pelas próximas semanas. Eu te espero, hein? Até breve e um beijo. Você ouviu o Ubercast, uma iniciativa Uber, apresentada por mim, Letícia Vidica. Uma produção Zamunda Studios, com roteiro de Kika Ig.